enorme tê-lo conosco, doutor Armando. Boa tarde. Boa tarde, Mafalda. Boa tarde, telespectadores. Também é um prazer novamente estar aqui com você e com todos os telespectadores. E falar alguma coisinha a mais sobre urologia, né? O tema que a gente escolheu hoje é um tema bastante comum nos nossos consultórios, na prática diária, que são as infecções urinárias, né? A gente pode classificá-las de duas maneiras, basicamente. As cistites, que são as mais comuns, né? Bastante desagradáveis, muito frequente no sexo feminino. As pielonefrites, que são aquelas infecções altas, as infecções principalmente renais, que são mais sérias, que são quadros que muitas vezes até podem colocar em risco a vida do paciente. E especificamente no homem, a prostatite, que é uma infecção da próstata, né? O que a gente poderia dizer? A cistite é uma situação bastante frequente na mulher, principalmente após o início na idade adulta da atividade sexual, bastante desconfortável, bastante desagradável, com muita dor, muito desconforto, ardência, né? Aquela vontade de urinar mais vezes. Não consegue. Às vezes até com sangramento no final, isso normalmente é o que mais preocupa os pacientes. É uma situação bastante dolorosa, mas que não tem grande relevância clínica, do ponto de vista clínico, gravidade clínica, vamos dizer assim. Não tem febre, não é acompanhado de febre, de queda do estado geral. E o que nós precisamos fazer nesses casos com a cistite? Um tratamento, né? Tratamento adequado. E principalmente a profilaxia. O que consiste a profilaxia da cistite? As mulheres, elas têm alguns hábitos, né? A capacidade vesical da mulher normalmente é maior do que a do homem. Então a gente tem pacientes que chegam no nosso consultório dizendo que urinam às vezes uma vez no dia, ou às vezes nem urinam. Urinam de manhã e à noite quando chegam em casa. Sim. Então esse é um hábito, é um péssimo hábito. Ele facilita, ele permite a proliferação de bactérias que eventualmente podem estar alojadas na uretra e que ascendem até a bexiga. A uretra da mulher é curta, né? Então ela é mais fácil de ser contaminada. E esse hábito de ficar muito tempo com a bexiga cheia faz com que aquelas defesas naturais do organismo não consigam combater algumas bactérias que eventualmente possam ter se instalado na bexiga. Então o que a gente solicita? As pessoas tomem bastante líquido, se hidratem bastante, né? Não precisa tomar 5 litros de água por dia, mas tomar uma quantidade que a gente, normalmente nós colocamos assim. O paciente deve urinar em torno de 30% do seu peso corpóreo. Então, se a pessoa pesa 50 quilos, em torno de 1,2 litro, 1,5 litro por dia deveria ser a micção dela. Então, ela tem que tomar mais do que essa quantidade, né? Principalmente agora no verão, né? Nós suamos muito, então perdemos muito líquido com a sudorese. Então, hidratar já facilita, é uma prevenção. Não ficar mais do que 2h30, 3 horas sem urinar, procurar urinar mais frequentemente. Após a atividade sexual, procurar urinar, esvaziar a bexiga, uma higiene normal. E são cuidados pequenos que muitas vezes fazem com que consigamos fazer uma prevenção dessa cistite. Tem uma pergunta de uma telespectadora. Uma cistite mal curada pode complicar renal? A complicação, na verdade, é o quê? E aí nós vamos passar para outro caso de infecção urinária, que é mais grave, que são as pielonefrites. Que existem 3 maneiras de você comprometer ter uma infecção renal. A primeira delas é por chamada via ascendente, e é exatamente essa. É uma cistite maltratada, mal conduzida, e ela pode ascender através dos ureteres e chegar ao rim, e contaminar e infectar o rim. Então se faz uma pielonefrite por via ascendente, né? E existe outra via hematogênica, que são bactérias que eventualmente podem cair na circulação, e uma outra via linfática, que é uma outra via mais rara, né? Mas a mais comum é essa ascendente. Então, é isso que acontece. Às vezes uma cistite, que é um quadro que, do ponto de vista de gravidade, não tem muita, se for mal conduzida, não for tratada adequadamente, ela pode ter uma complicação, evoluir para uma pielonefrite, que é um caso mais grave de infecção urinária. E todos eles com tratamento medicamentoso? Sim, lógico. Óbvio que às vezes a pielonefrite, a infecção renal, como o rim é um órgão parenquimatoso, ele pode dar um quadro febril, uma queda do estado geral importante. Então existem alguns pacientes que têm uma gravidade maior, pessoas idosas, com comprometimento do estado imunológico, crianças muitas vezes, né? Então são esses extremos, e muitas vezes necessitando inclusive internamento hospitalar. Existem situações que podem até colocar em risco a vida da pessoa. Diabéticos têm uma propensão maior a ter infecções urinárias complicadas, né? Então esses pacientes merecem um cuidado maior e muitas vezes inclusive com internamento. Antibióticos de amplo espectro, muitas vezes injetáveis, né?
E o importante também é a gente sempre procurar uma causa para isso, né? Então, existe uma situação seguinte, uma paciente do sexo feminino, idade adulta, com atividade sexual normal, ela até 3 infecções num ano, pode ser uma situação que a gente releve. Mais do que isso, então, deve ser investigado, tem que ser feita uma avaliação mais cuidadosa, saber se existe uma causa que esteja provocando cálculo renal, cálculo vesical, estenose de uretra, refluxo, chamado vésico ureteral, urina reflui da bexiga para o rim. Então, existem situações que podem favorecer essas infecções. Investigação é tudo. E outra coisa seria a prostatite, que é a infecção da próstata no homem, que num quadro agudo, existem prostatite crônicas que são insidiosas, são menos sintomáticas, mas a prostatite aguda é um quadro também bastante grave, com queda do estado geral importante, febre alta e às vezes até necessidade de internamento também do homem nessas situações. E isso também muitas vezes é favorecido por quadros tipo diabetes, com obstrução pela próstata, por hipertrofia prostática. E tratamento clínico? Também, tratamento clínico, e se houver uma repetição, sim, tem que ser feita uma investigação, tem que ser feita uma avaliação. Então, o conselho que a gente dá aos pacientes, às pessoas, seria: infecção urinária tem que ser avaliada, tem que ser tratada, tem que ser conduzida pelo especialista, né? E isso aí, se for bem conduzida, não vai gerar nenhum problema, nenhuma situação pior. Prevenção é importante, aquelas medidas que nós colocamos agora são bastante importantes, principalmente no caso da cistite na mulher. Então, cuidado pequeno, urinar mais frequentemente, se hidratar bem. E a ingesta de água? Existe também esse folclore a respeito da água. Tem pacientes que muitas vezes acham que tomar água tem que tomar 4, 5 litros. Não é isso, né? A hiperidratação também não é uma coisa interessante. Mas a ingesta adequada de líquidos é fundamental. Quando a gente fala água, não é cerveja, não é outras coisas, né? Não então, é coquetel. Não, o coquetel, não o é suco. suco. O suco, sim. Outra coisa também que é muito comum, o paciente achar que existem alguns alimentos que não é que provocam infecção. Não existe nenhum alimento que provoca infecção. A infecção é uma bactéria, existe um germe. Mas eles predispõem, irritam às vezes a mucosa vesical e com isso facilitam a contaminação da bexiga. Então, aqueles alimentos que a paciente ou o paciente suspeita que fazem mal, evite, né? Durante a crise, evitar ácidos, condimentos, porque é lógico que a mucosa vesical vai estar inflamada, vai estar irritada. Daí o motivo do sangramento, né? Rompe-se em pequenos vasos da submucosa e aí há um sangramento na hora da micção, no final da micção, né? Então, esses alimentos ácidos, sucos ácidos, cítricos, então muitas vezes pioram os sintomas, né? Não vão provocar infecção, mas vão piorar os sintomas. Você está sendo convidado para sábado e comer uma feijoada com a esposa lá no restaurante Tia Nega. Tá ótimo, perfeito. Restaurante Tia Nega ali. Agora ele mudou, né? Isso, na rua